Capítulo 7. O que está acontecendo com os meninos? No importante livro Foco Roubado, o jornalista Johann Hari descreve a transformação de seu afilhado, um menino fofo obcecado por Elvis Presley e que aos 9 anos implorou ao padrinho para levá-lo ao Graceland, onde o músico morou. Hari concretizou a viagem 6 anos depois, quando então percebeu que o menino não só tinha se transformado, como estava perdido. O afilhado de Hari é um caso extremo, mas não único. Ouvi histórias de pais cujos filhos meninos caíram em poços digitais semelhantes. Chris, o jovem profissional que contratei para me ajudar a concluir este livro, me falou de suas dificuldades com jogos online e pornografia, iniciadas no ensino fundamental e ainda vigentes. Essas atividades tomavam quase todo o seu tempo acordado, em detrimento de brincar com os amigos, dormir, estudar e, mais tarde, se relacionar amorosamente. Com muito esforço e a ajuda de amigos e familiares, ele conseguiu retornar ao ritmo da faculdade e encontrou meios de moderar o jogo e a pornografia. Olhando em retrospectiva para os anos que passou jogando intensamente, ele lembra de ter se divertido e ainda é agradecido por essa parte de sua vida. No entanto, tem bastante consciência do que sacrificou. Perdi bastante coisa na vida em termos de socialização. Sinto os efeitos agora quando conheço gente nova, quando converso com as pessoas. Sinto que minhas interações não são tão tranquilas e fluidas quanto eu gostaria. Meu conhecimento do mundo, geografia, política, etc., é insuficiente. Eu não tinha tempo para conversar, para aprender sobre esportes. Às vezes, sinto que sou um sistema operacional sem valor. Na média, no que diz respeito à grande reconfiguração, os meninos seguiram um caminho diferente do das meninas. Há muito, elas apresentam índices mais altos de transtornos internalizantes e, como vimos no capítulo 1, essa diferença aumentou quando a vida dos adolescentes migrou para os smartphones e as redes sociais. Se nos limitássemos a examinar gráficos sobre depressão, ansiedade e automutilação, concluiríamos que a grande reconfiguração foi mais dura com as meninas. No entanto, se observarmos muitos dos gráficos com mais conteúdo, há evidências de que os meninos também estão sofrendo. Desde o início dos anos 2010, os índices de depressão e ansiedade entre eles vêm crescendo em muitos países, embora em termos absolutos continuem muito baixo dos números registrados entre as meninas. Nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália, a taxa de suicídio também cresce para ambos os sexos, ainda se mantendo bem mais alta entre os meninos. Há outros sinais de alerta. Os meninos dão mostras de afastamento do mundo real desde muito antes do declínio de saúde mental da década de 2010. Entre eles, o tempo passado com os amigos começou a diminuir no começo dos anos 2000, com uma redução acelerada depois de 2010. O índice entre as meninas se manteve estável até 2011, depois sofreu uma queda. Deve-se considerar também a resposta à seguinte afirmação: pessoas como eu não têm muita chance de sucesso na vida. Apenas 5% das meninas americanas costumavam concordar com essa frase nos anos 70, e essencialmente não houve mudança nesse período até o início da década de 2010, como pode ser visto na figura 7.1. No caso dos meninos, entretanto, a história é diferente. A taxa de concordância aumentou devagar no fim dos anos 70 até os 2000 e acelerou no início da década de 2010. Em outras palavras, a história das meninas é mais compactada. Em muitos países, a maior parte da transformação na saúde mental delas ocorreu entre 2010 e 2015. E os indícios apontam repetidamente para a combinação de smartphones e redes sociais como principais causas do aumento de ansiedade e depressão. Já para os meninos, a situação é bem mais difusa. O envolvimento deles com o mundo real começou a declinar antes. Seus problemas de saúde mental são mais variados e não consigo identificar uma única tecnologia como principal causa dessa degringolada. Neste capítulo, falo de um distanciamento gradual deles do mundo real em nome de uma imersão cada vez maior no mundo virtual, que atingiu seu ponto crítico quando os adolescentes passaram a ter smartphones no início da década de 2010 e a ficar conectados em qualquer lugar, em qualquer momento.
É um capítulo mais especulativo que o anterior, porque sabemos menos sobre o que está acontecendo com os meninos. Vou contar essa história pela perspectiva afastamento ou atração. Primeiro, mostro como o mundo real mudou desde a década de 70, tornando-se menos favorável a meninos e homens jovens. Muitos passaram a se sentir inúteis e perdidos, sem propósito definido. Isso os afastou do mundo real. Depois, mostro como, a partir dos anos 70 e de maneira muito mais acelerada depois de 2010, o mundo digital começou a oferecer aos meninos mais possibilidades de exercer atividades voltadas para a agência que tanto desejavam, como explorar, competir, guerrear, dominar habilidades e assistir pornografia cada vez mais pesada, tudo numa tela que cabe no bolso. Daí a atração. Produziu-se então uma desconexão cada vez maior dos meninos com o mundo real, e eles passaram a investir seu tempo e seus talentos no mundo virtual. Alguns vão encontrar carreiras de sucesso nessa esfera, porque seu domínio nesse âmbito pode proporcionar empregos lucrativos na indústria de tecnologia ou mesmo como influenciadores. No entanto, para muitos, crescer no mundo virtual, embora possa ser uma fuga de um mundo cada vez mais inóspito, diminui as chances de se tornarem homens com habilidades e competências sociais para o sucesso do mundo real. Em 2023, Richard Reeves abandonou seu cargo de analista de políticas na Brookings Institution, onde estudava desigualdade econômica, para criar uma organização focada nos problemas dos meninos e dos homens. No ano anterior, publicara Of Boys and Men, sobre meninos e homens, que apresentava evidências de um longo declínio na sorte, nas conquistas e no bem-estar dos homens americanos desde 1970. Parte desse acaso se deveu a mudanças estruturais e econômicas que desvalorizavam a força física. Com a desindustrialização de Estados Unidos e de outras nações desenvolvidas, o trabalho fabril foi transferido para países menos desenvolvidos e passou a ser cada vez mais realizado por robôs. A economia de serviços cresceu para ocupar esse lugar, e nessa área das mulheres, na média, tem muito mais vantagens que em relação aos homens. Hannah Rosen, autora de The End of Men, O Fim dos Homens, explica bem essa transformação. O que a economia exige agora é um conjunto completamente diferente de habilidades. É preciso inteligência, capacidade de parar e manter a concentração, de se comunicar abertamente e de ouvir e operar em um ambiente de trabalho muito mais fluido do que antes. As mulheres se saem extremamente bem nisso. Ela ressalta que em 2009, pela primeira vez na história americana, a balança da força de trabalho pendeu para as mulheres, que ocupam cerca de metade dos empregos dos países. Reeves considera desejável a crescente maré em favor das mulheres. O efeito natural da supressão das restrições e suas oportunidades em termos de educação e emprego. Por exemplo, em 1972, as mulheres representavam apenas 42% dos bacharelados. Em 1982, as chances de concluir a universidade eram as mesmas para homens e mulheres. Nos 20 anos seguintes, no entanto, o número de mulheres matriculadas no ensino superior aumentou rapidamente, o que não aconteceu com os homens, de modo que em 2019 a diferença havia se invertido. As mulheres representavam 59% dos bacharéis e os homens apenas 41%. Isso não vem ocorrendo apenas no nível superior. Reeves mostra que em todos os níveis de escolaridade, do jardim de infância ao doutorado, os meninos estão ficando para trás, tiram notas piores, sofrem mais de TDAH, têm maiores chances de não aprender a ler e menores chances de concluir o ensino médio, em parte porque, em relação às meninas, é 3 vezes mais provável que sejam expulsos ou suspensos ao longo do percurso. As disparidades de gênero são apenas entre os mais ricos e vão se acentuando nos degraus mais baixos da escada socioeconômica. Essa é uma vitória para meninas e mulheres? Apenas para quem vê a vida como um jogo de soma zero entre os sexos. No entanto, como diz Reeves, o mundo em que os homens estão em apuros dificilmente será um mundo em que as mulheres prosperam. E os dados mostram que hoje vivemos num mundo em que os homens jovens estão em apuros.
O livro de Reeves nos ajuda a ver os fatores estruturais que dificultaram o sucesso dos meninos, uma economia que não recompensa mais a força física, um sistema educacional que valoriza a capacidade de parar e ouvir, e uma crise na disponibilidade de modelos masculinos positivos, incluindo pais. E Reeves acrescenta: o mal-estar masculino não é resultado de um colapso psicológico em massa, e sim de desafios estruturais profundos. Ele tem razão em se concentrar em fatores estruturais, porém, há dois fatores psicológicos que ele não levou em consideração. Primeiro, a ascensão do segurismo nos anos 80 e 90 teve maior impacto sobre os meninos porque o brincar deles envolve mais risco e agressividade. Quando o brincar foi encurtado, levado para dentro de casa e passou a ser supervisionado, os meninos perderam mais que as meninas. O segundo efeito psicológico resulta da adoção dos jogos online para muitos jogadores no fim dos anos 2000 e dos smartphones no início de 2010, o que afastou os meninos de maneira decisiva da interação presencial. Nesse sentido, vemos sim sinais de um colapso psicológico em massa, ou pelo menos de uma mudança psicológica em massa. Depois que os meninos passaram a ter múltiplos dispositivos com internet, muitos se viram consumidos por eles, como o afilhado de Johan Hari. Outros tantos se perderam no ciberespaço, tornando-se mais frágeis, temerosos e avessos ao risco na Terra. Os indícios de depressão, ansiedade, automutilação e suicídio entre os meninos americanos começaram a aumentar ainda no fim dos anos 2000. Um declínio preocupante na saúde mental dos meninos teve início em todo o mundo ocidental. Em 2015, um número assombroso deles dizia não ter amigos próximos, sentir-se solitários e não encontrar sentido ou rumo na vida. Há muito, os americanos usam o termo da síndrome de Peter Pan para descrever qualquer pessoa que não atenda às expectativas, não encontre emprego e acabe voltando para a casa dos pais por um período de tempo indefinido. Homens de 20 e muitos anos têm maiores chances de morar com os pais que jovens mulheres. Há um termo mais formal para isso: nem, ou seja, nem trabalha nem estuda. O conceito foi criado por economistas no Reino Unido para se referir àqueles entre 16 e 24 anos que não estudam, não trabalham e não estão em formação profissional. Trata-se de jovens economicamente inativos. No Reino Unido e nos Estados Unidos, os nenéns são principalmente homens, depois que se excluem pessoas com deficiência ou aquelas que se dedicam aos cuidados com os filhos. Pais americanos têm maiores chances de dizer que, mais do que com as filhas, preocupam-se com o sucesso dos filhos quando adultos. Pais americanos também têm maiores chances de endossar estas frases quando aplicadas a filhas em detrimento dos filhos. Reveses não a desencorajam, ela não desiste fácil. Dá para entender a preocupação dos pais. Meninos são mais vulneráveis a se tornar reclusos. A sociedade japonesa, por exemplo, exercia uma pressão intensa para que os homens jovens tivessem bom desempenho escolar, arranjassem um trabalho de prestígio e cumprissem o que se esperava de um assalariado. Nos anos 90, quando a bolha econômica dos anos 80 estourou e o sucesso conheceu entraves, muitos jovens se trancafiaram em seu quarto de infância. O declínio da economia dificultou que eles se envolvessem de forma produtiva com o mundo exterior, ao mesmo tempo que a internet, pela primeira vez na história, possibilitou que suas necessidades de agência e comunhão fossem atendidas até certo grau, mesmo eles estando sozinhos em seus quartos. Esses jovens são chamados de hikikomori, palavra em japonês que significa puxão para dentro. Eles vivem como eremitas, só saem de suas cavernas em horários incomuns quando são menores as chances de encontrar alguém, incluindo familiares. Alguns pais deixam comida na porta para eles. Trancar-se acalma a ansiedade dessas pessoas, porém, quanto mais tempo elas passam assim, menos hábeis se tornam no mundo exterior, o que alimenta sua ansiedade em relação a ele. É uma prisão. Por muitos anos, a comunidade psiquiátrica circunscreveu essa condição exclusivamente à sociedade japonesa. Em tempos mais recentes, entretanto, alguns rapazes dos Estados Unidos e em outros países começaram a se comportar como hikikomori. Alguns, inclusive, se identificam como hikikomori quanto como neném. Nos fóruns do Reddit,
Os grupos dedicados aos Neném e Hikikomori discutem tudo, desde programas de TV que apoiam estilos de vida reclusos a detalhes de como fazer xixi em uma caixa de areia para evitar sair do quarto. Ellie Conte, da New York Magazine, falou com Luca, um garoto da Carolina do Norte que é usuário de Reddit. Ele sofreu de ansiedade no início do Fundamental 2 e então sua mãe o tirou da escola aos 12 anos, permitindo que estudasse online. Meninos de gerações anteriores que se recolhessem se viram confrontados com o tédio e uma reclusão e solidão quase inimaginável, a tal ponto que a maioria deles, de certo, mudaria de atitude ou procuraria ajuda. Luca, no entanto, descobriu um mundo online vívido o bastante para que sua mente não morresse de fome. 10 anos depois, ele ainda passa a noite jogando e navegando na internet e dorme o dia todo. Luca explica que não se envergonha de seu estilo de vida, na verdade, até se orgulha, se compara a jovens que trabalham fora e se submetem a ordens superiores. Seu quarto é o oposto de uma prisão, diz. É a liberdade. Aqui não tem ninguém além de mim. Posso fazer o que quiser, quando quiser. A prisão é lá fora, mas este quarto é límpido. A visão de mundo de Luca é possível porque sua conexão à internet lhe dá acesso a uma simulação convincente de muitos prazeres do mundo real, conexão social, jogos, aprendizagem e sexo, sem que ele precise encarar suas ansiedades e a incerteza desconfortável da vida real. Também é representativa do espírito agressivo e valentão que reina em subreddit e comunidades da internet, dominados por homens. Imagine uma infância em que todos os riscos foram eliminados. Ninguém sente a adrenalina de desobedecer a um adulto e subir numa árvore. Nenhum friozinho na barriga antes de chamar alguém para sair. Imagine um mundo onde aventuras fora de casa com os amigos tarde da noite são coisa do passado. Essa infância envolve menos hematomas, ossos quebrados, corações partidos. Ela pode parecer segura, mas é isso que você quer para seus filhos? A maioria dos pais diria que não. No entanto, de alguma maneira, é em um mundo semelhante a esse que muitos membros da geração Z crescem. Um mundo com muita supervisão adulta e poucos riscos é ruim para todas as crianças, mas parece ter um impacto maior sobre os meninos. Quando comecei a examinar as tendências de saúde mental entre os meninos, me deparei com um dado impressionante. Ao longo do meu percurso como pesquisador, considerei ponto pacífico que os desafios de saúde mental de meninos e meninas na puberdade exibiam padrões diferentes. Em geral, elas apresentam índices maiores de transtornos internalizantes, como depressão e ansiedade, voltando suas emoções e seu sofrimento para dentro. Já os meninos tendiam a apresentar índices maiores de transtornos externalizantes, voltando suas emoções para fora e se envolvendo em comportamentos de alto risco ou antissociais, que muitas vezes afetam os outros, como dirigir sob efeito de álcool, violência e abuso de drogas. No entanto, por volta de 2010, ocorreu algo sem precedentes. Ambos os sexos começaram a apresentar o padrão tradicionalmente associado às mulheres. Houve um aumento notável no número de jovens de ambos os sexos que concordavam com frases relacionadas a transtornos internalizantes, como um aumento mais acentuado entre meninas, como pode ser visto na figura 7.2. Ao mesmo tempo, o número daqueles que não se identificavam com frases relacionadas a transtornos externalizantes despencou para ambos os sexos, mais acentualmente entre os meninos. Em 2017, as respostas dos meninos se assemelhavam às das meninas nos anos 90. Uma das características mais marcantes da geração Z é que seu comportamento não é tão ruim quanto a da que a precedeu. Ela consome menos álcool, envolve-se em menos acidentes de carro, leva menos multas por excesso de velocidade. A ocorrência de briga física ou gravidez não planejada é menor. Tudo isso é positivo, claro, ninguém quer que haja mais acidentes de carro. No entanto, como o índice de muitos comportamentos de risco caiu rapidamente, é preciso abordar essas tendências com preocupação. E se essas mudanças ocorreram não porque a geração Z seja mais sábia, mas porque está correndo menos risco em geral, tanto os saudáveis quanto os pouco saudáveis,
e assim aprendendo menos sobre como lidar com risco no mundo real? Parece ser o que aconteceu, ao menos em parte. A figura 7.3 mostra a porcentagem de estudantes americanos que concordam com a frase: "Gosto de me testar de tempos em tempos fazendo alguma coisa pouco arriscada." Como se pode ver, os meninos costumavam ter uma tendência muito maior a concordar com essa frase e ambas as linhas do gráfico se mantiveram estáveis nos anos 2000. Então, algo mudou. As linhas de ambos os sexos caíram, porém a queda foi muito mais acentuada para os meninos. Em 2019, os meninos não se encontravam muito longe de onde as meninas estavam 10 anos antes. Não é apenas o modo como os meninos falam ou pensam sobre o risco que está mudando. Eles estão de fato correndo menos risco. A figura 7.4 mostra a taxa de hospitalizações por ferimentos não intencionais em 4 faixas etárias, sendo a de homens no gráfico à esquerda e a de mulheres no gráfico à direita. Olhando somente antes de 2010, vemos que as taxas de hospitalização ficam abaixo de 10.000 a cada 100.000 para homens e mulheres, de todas as faixas etárias, com exceção dos homens jovens. Antes de 2010, meninos e jovens de 10 a 19 anos e na faixa dos 20 tinham uma taxa muito maior de hospitalização que todos os outros, em parte porque se envolviam em atividades mais arriscadas e tomavam decisões piores. Algo mudou no século XXI. Essa taxa começou a cair devagar ainda na década de 2000, apenas para homens jovens. Depois de 2012, a queda se acelerou. Em 2019, adolescentes meninos tinham menos chances de se machucar que adolescentes meninas em 2010. Na verdade, hoje não há uma diferença entre meninos e meninas, homens na faixa etária de 50 ou 60 anos. Há outras evidências da mudança. Um estudo de representação nacional descobriu que o número de fraturas relacionadas a quedas diminuiu nos Estados Unidos de forma lenta e constante entre 2001 e 2015, e entre meninos e meninas. Porém, um grupo se destacou. Meninos entre 10 a 14 anos apresentaram uma redução brusca a partir de 2009. Isso sugere uma diminuição repentina em atividades que poderiam levar a quedas, como pular rampas de bicicleta ou subir em árvores. O que mudou para os meninos? Por que eles se afastaram do risco no mundo real? E por que essa tendência se acelerou depois de 2010? Uma possível pista pode ser encontrada na figura 7.2. A diminuição de atitudes externalizantes nos meninos parece ter acontecido em 2 fases, com um declínio lento nos anos 2000, seguido por um declínio mais acelerado na década de 2010. A primeira fase do declínio não parece no caso das meninas. Porém, o aumento nas atitudes internalizantes só ocorre na segunda fase, mais ou menos junto com as meninas. Portanto, vamos considerar como essas 2 fases podem ter afetado os meninos em particular. O segurismo dos anos 80 e 90 e a transição para o jogo online e para os smartphones nos anos 2000 e no início da década de 2010 afastaram os meninos do mundo real e os atraíram para o mundo virtual, servindo de combustível para sua crise de saúde mental. Conforme começaram a ter menos oportunidades de exercer sua agência, se aprofundar amizades por meio de brincar com risco e de buscar aventuras sem supervisão em um mundo real cada vez mais superprotetor, os meninos puderam exercer sua agência e aprofundar amizades no mundo virtual sem dificuldade alguma. Essa história começa na década de 70, com os fliperamas antigos como Pong, que mais para frente pôde ser jogado na TV de casa. Os primeiros computadores pessoais apareceram nas décadas de 70 e 80. Nessa época e ao longo dos anos 90, computadores e videogames despertavam mais o interesse de meninos que de meninas. O mundo virtual começou realmente a florescer na década de 90, com a abertura da internet para público em geral por meio de navegadores como Mosaic e Alta Vista, e com o amadurecimento da computação gráfica tridimensional. Novos gêneros de jogos surgiram, incluindo o do atirador em primeira pessoa, como Doom, e depois os multijogadores. Na década de 2000, tudo se tornou mais rápido, mais vívido, melhor, mais barato e mais privado. A chegada da tecnologia Wi-Fi representou um aumento na utilidade e na popularidade dos laptops.
A internet e banda larga se disseminou depressa, tornando muito mais fácil ver vídeos no YouTube ou no Pornhub e jogar online com outras pessoas no recém-lançados do Xbox 360 e PS3. Esses consoles conectados à internet permitiram que adolescentes sozinhos em um cômodo jogassem por horas seguidas com desconhecidos de todo o mundo. Antes, os meninos jogavam com amigos ou irmãos e ficavam todos sentados lado a lado, divertindo-se, rindo e comendo. Conforme ganharam os próprios laptops, celulares e videogames conectados à internet, adolescentes de ambos os sexos se tornaram mais livres para recolher-se a algum lugar mais reservado e fazer o que quisessem. No caso dos meninos, isso possibilitou maneiras novas de satisfazer seu desejo de agência e de comunhão. Em particular, significou que eles podiam passar um tempo muito maior vendo pornografia sozinhos no quarto. Não havia mais necessidade de usar o desktop da família ou o videogame que ficava na sala. Mas esse novo estilo de vida, ficar sozinho no quarto, interagindo virtualmente, satisfazia de fato suas necessidades de agência e comunhão? Os meninos passaram a se aventurar cada vez mais em jogos imersivos, porém, não há sinal de declínio na saúde mental deles, pelo menos até o fim de 2000 e início da década de 2010. Mas então, os índices de suicídio, depressão e ansiedade começaram a aumentar, o que nos obriga a observar mais de perto como o smartphone mudou a maneira como os meninos usavam a tecnologia e se envolviam com o mundo. Antes que o smartphone substituísse os celulares básicos, as empresas não contavam com a atenção das crianças quando elas estavam sentadas ao computador e jogando videogame. No início da década de 2010, adolescentes com smartphones de repente estavam disponíveis para as empresas sempre que não estavam dormindo. Foi como se, de repente, o governo dos Estados Unidos tivesse aberto todo o estado do Alasca para exploração e as petrolíferas começaram a recorrer ferozmente pelos melhores territórios e a furar poços. Hoje, é comum dizer que dados são o novo petróleo, mas a atenção também é. Com o smartphone em todos os bolsos, as empresas logo se voltaram para aplicativos, oferecendo aos adolescentes uma infinidade de atividades com excesso de estímulo. Desenvolvedores de jogos, a indústria da pornografia e plataformas de redes sociais adotaram estratégias de uso gratuito, financiadas por anúncios publicitários. Alguns jogos também instituíram opções de pagamento para obter vantagens, decisões de negócios que atingiram diretamente a carteira dos jogadores, e as crianças foram fisgadas. Espelhando a tendência percebida em adolescentes meninas, as negociações de status dos meninos, assim como a vida social e o entretenimento, foram transferidas para o online. Eles se viram passeando por um bazar com diferentes aplicativos, incluindo redes sociais, comunidades de internet, plataformas de streaming, jogos, pornografia e, conforme ficavam um pouco mais velhos, apostas e aplicativos de relacionamentos. Em 2015, muitos meninos estavam expostos a um nível estímulo e captura de atenção inimaginável 15 anos antes. Desde o início da era digital, a indústria da tecnologia encontrou maneiras cada vez mais atraentes de ajudar os meninos a fazer o que bem quisessem, sem os riscos sociais ou físicos que a satisfação desses desejos implica. À medida que habilidades e atributos ditos masculinos começaram a perder o seu valor econômico e cultural, e à medida que a cultura do segurismo cresceu, o mundo virtual passou a atender a essas necessidades diretamente, embora não se de uma maneira que promovesse as habilidades necessárias para a transição para a vida adulta. A seguir, discuto duas das principais áreas onde isso aconteceu: pornografia e jogos. A pornografia pesada na internet é um bom exemplo de como as empresas podem sequestrar impulsos evolutivos profundos. A evolução torna as coisas atraentes e recompensadoras, apenas quando, ao longo de milhares de gerações, o esforço para obtê-las faz com que os indivíduos deixem mais descendentes sobreviventes que indivíduos que não sentiram o mesmo desejo ou não realizaram tal esforço. A atração sexual e o acasalamento são áreas da vida em que a evolução nos deixou tentações e duras lutas. Nas décadas anteriores, a principal maneira de meninos heterossexuais verem mulheres nuas era por meio do que hoje considerávamos pornografia de péssima qualidade, que eram revistas impressas que não podiam ser vendidas a menores de idade.
Com a puberdade e o aumento do desejo sexual, meninos eram motivados a fazer coisas assustadoras e desconfortáveis, como tentar falar com uma menina ou chamar uma menina para dançar em eventos organizados por adultos. A internet, por outro lado, é perfeita para a distribuição de imagens pornográficas. A disponibilidade de vídeos pornográficos pesados acompanhou a velocidade do fluxo de dados. Talvez cerca de 40% de todo o tráfego de dados do fim dos anos 90 consiste em pornografia. Em Avenue Q, musical que estreou em 2003 na Broadway, fantoches coloridos cantavam: "A internet é para a pornografia". Quando laptops e internet banda larga chegaram aos meninos, eles passaram a contar com uma oferta infinita de vídeos de alta qualidade, mostrando cada ato, parte do corpo e fetiche concebível. Vídeos a que podiam assistir na privacidade do quarto várias vezes por dia. Um estudo sueco descobriu que 11% dos meninos consumiam pornografia todos os dias em 2014 e que esse número aumentou para 24% até 2014. Outro estudo levantou que 59% dos adolescentes meninos que viam pornografia a descreviam como sempre estimulante. 22% descreviam seu uso como habitual, 10% relatavam que ela reduzia o interesse sexual potencial em outros parceiros na vida real e 10% diziam se tratar de um tipo de vício. É claro que muitos adolescentes meninas também veem pornografia, porém as pesquisas registram números mais altos entre meninos, sejam heterossexuais ou membros de uma minoria sexual ou de gênero. Quando consideramos consumidores diários ou aqueles para quem a pornografia se tornou um vício que interfere na rotina, a proporção entre homens e mulheres costuma ser mais de 5 ou 10 vezes para uma. O problema não é que a pornografia moderna aumenta o risco de vício. O consumo de pornografia pesada pode levar os meninos a escolher a satisfação sexual mais fácil em vez de arriscar no mundo mais incerto e perigoso dos relacionamentos. Consumidores assíduos, predominantemente homens, têm maiores chances de evitar interações sexuais com outra pessoa e tendem a relatar uma satisfação sexual mais baixa. Em uma meta-análise de 2017 de mais de 50 estudos, incluindo mais de 50 mil participantes de 10 países, o consumo de pornografia foi associado à satisfação interpessoal mais baixa em pesquisas transversais, longitudinais e experimentais. Vale notar que essa relação só tenha sido significativa entre os homens. A pornografia separa a atração evoluída da recompensa do mundo real, potencialmente transformando meninos que são consumidores assíduos em homens com capacidade reduzida de encontrar sexo, amor, intimidade e casamento no mundo real. Resumindo, como as meninas, os meninos passaram a apresentar índices mais altos de depressão e ansiedade em muitos países no início da década de 2010. Diferente das meninas, suas conquistas e seu envolvimento com a escola, o trabalho e a vida familiar vêm decaindo lentamente desde os anos 70. Meninos e homens jovens transferiram grande parte de seu tempo e de seus esforços no mundo físico para o mundo virtual, onde se expande com muita rapidez. Meninos são mais propensos que meninas à síndrome de Peter Pan. Estão mais propensos a se tornar jovens adultos que não estudam, não trabalham, nem estão empenhados em esforço profissional. Alguns homens japoneses desenvolveram uma forma extrema de recolhimento vitalício ao próprio quarto, os chamados hikikomori. No início da década de 2010, o padrão de pensamento dos adolescentes meninos dos Estados Unidos mudou para um padrão mais comum entre meninas. Ao mesmo tempo, meninos começaram a evitar riscos. Meninos, ao mesmo que se envolvendo em menos atividades que implicam risco ao ar livre ou fora de casa e começando a passar mais tempo em casa e com telas, mantiveram a saúde mental estável nos anos 90 e 2000. Algo mudou no início da década de 2010, porém, a sua saúde mental começou a decair. Os smartphones e a internet banda larga facilitaram aos meninos ter acesso à pornografia pesada, ilimitada e gratuita, disponível em qualquer momento e em qualquer lugar. A pornografia é um exemplo de como as empresas de tecnologia facilitaram aos meninos satisfazer desejos evoluídos
poderosos sem precisar desenvolver quaisquer habilidades que os ajudariam a fazer a transição para a vida adulta. Como o sociólogo Emily Durkheim mostrou, a anomia leva ao desespero e ao suicídio. Talvez esse seja o motivo pelo qual meninos e meninas que seguiram caminhos diferentes na grande reconfiguração acabaram no mesmo lugar, com um aumento repentino e rápido da sensação de que sua vida não tem sentido.